Lá é meio complicado. Olha o que diz a palavra. Coloca lá, filho, por favor. O apóstolo disse o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Presta atenção. Eu acho que talvez no porvir ou no futuro a vida vai ser melhor. É isso que está escrito? É isso? Não. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não existe dúvida nessa palavra, presta atenção. O apóstolo disse: eu tenho por certo. Você que por alguma razão sofre, geme, porque se alguém disse para você que a vida com Jesus não ia ter lágrimas, mentiu para você. E se alguém disser isso hoje, vai estar mentindo de novo. Eu nunca disse isso, porque eu mesmo tenho gemido, tenho chorado. Só que eu tenho certeza absoluta que no porvir tudo isso vai ficar no esquecimento. Porque a glória a ser revelada, o que espera ao povo de Deus, o que te espera, o que nos espera, não pode ser comparado com o sofrimento que temos passado na terra. E isso não sou eu que estou dizendo, não é o meu livro, não, é a palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor, que nunca falhou e nunca falha, afirma que a glória que vai ser revelada em nossas vidas, na sua vida e na minha, não pode ser comparada com o sofrimento que temos enfrentado no mundo hoje, com as lutas. Não. O que espera por você e por mim é muito maior do que o mal que querem nos fazer, nos causar. E isto é certo. Ele diz: eu tenho por certo. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, os problemas que enfrentamos, as lutas, as dificuldades, as adversidades, as traições, as humilhações, não podem ser comparados com a glória que nos espera, que vai ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, que somos nós, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, nós estamos sujeitos, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse é o projeto de Deus. Existe um grande projeto de Deus. Você foi feito por Deus. Isso não quer dizer que você seja santo, ou a salvação esteja garantida, não. Porque depende de cada um de nós, é individual isso aí. Mas você é criatura de Deus como eu. E o projeto de Deus é exatamente que o homem possa viver eternamente na glória com Ele. Sem humilhação, sem derrota, sem escravidão.
Deus não fez o homem para depender de remédios, de drogas, para depender de outros homens, não. Deus fez o homem para depender dele. E não tem coisa melhor na vida do que depender de Deus. Não tem coisa melhor. Então, ninguém nem nada é maior que você neste mundo. Só Deus é maior que você. Só Deus é maior que nós. Não tem essa de que você não pode com essa enfermidade, você não pode com esse vício, você não pode com esse problema. Você pode com qualquer adversário, porque você é parte do projeto de Deus. Você pode vencer qualquer adversidade, porque você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Por isso, aquela mãezinha simples na oração falou: "Oh Deus do Valdemiro, traga o meu filho de volta." E o filho venceu a morte e estava correndo aqui hoje. Porque Deus viu sinceridade e humildade na oração dela, no coração dela. Então, nada pode ofuscar a fé e a esperança que você tem em Deus. Nenhuma dificuldade pode lhe frustrar, desanimar ou abater, porque você faz parte desse grandioso projeto. Nós fazemos parte. Então não tem homem, não tem tirano, não tem arrogante, não tem ditador, não tem nada que possa impedir que a bênção, a graça de Deus esteja em nossas vidas. E a palavra de Deus está dizendo, coloca lá por favor, continua. Olha só. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. É verdade. Ninguém pode dizer, depois que eu conheci Jesus, nunca mais eu chorei. Se o próprio Jesus chorou. O mundo jaz no maligno, o mundo é cruel, o mundo é mentiroso, é traiçoeiro, é corrupto. O mundo não traz benefício às pessoas, pelo contrário, o mundo quer roubar a fé e a esperança que Deus nos deu. Eu já luto contra isso há muitas décadas. Eu tenho uma multidão para interceder nas madrugadas. Eu estava acordado de madrugada e tenho ainda que enfrentar esses que tentam me apagar da face da terra. Mas eu não vivo com medo, não. Eu choro também, eu tenho gemido às vezes, mas eu não vivo com medo. Deus me libertou. Aliás, o amor de Deus que está na minha vida lançou fora o medo. Eu não tenho medo de nada. O amor lança fora o medo. Qualquer pessoa que se propuser ajudar nesse mundo vai sofrer ataques, vai ter que gemer, porque o mundo jaz no maligno. Toda vez que o diabo detectar que alguém está ajudando alguém, ele vai para cima. Como ele é covarde, ele vai usar os soldados dele. Ele mesmo pessoalmente não pode conosco. Ele não pode, você vê, você percebe aí, ele não pode. Você viu quanta gente vem aqui endemoniada? Só em passar perto da gente o diabo já sente que não pode. Só que ele usa pessoas, e muitos desses usados por ele são investidos de autoridade. Tem diploma, tem a caneta, são investidos de autoridade. Então eles são usados para nos maltratar, mas não para apagar a nossa fé. Ninguém consegue apagar a minha fé. Ninguém consegue apagar. Ninguém. Ela está gravada aqui no meu coração. Ninguém consegue.
Porque eu conheço a Deus. Amém? Quando eu digo Deus vai livrar, Deus vai mudar, Deus vai fazer, eu não estou dizendo para te animar, não. Eu estou dizendo que eu conheço, sei em quem tenho crido. Eu conheço a Deus. Eu conheço. Então você não tem motivo para desanimar, pelo contrário. Olha o que diz a palavra. Olha só. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Suporta mesmo. E não somente ela, ou seja, essa gente, o povo, mas também nós, pregadores, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Olha que coisa linda esse versículo 24. É verdade. Você já viu Deus? Não, você não viu Deus. Você não viu Deus. Mas você sabe que Ele está aqui. Você sabe que Ele é contigo. Você sabe que Ele é. A expressão mais comum e compreensível é: você sabe que Deus existe, só que isso não cabe para Deus. Existir é para quem que veio de alguém, de algum lugar, de alguma coisa. Eu posso falar, Jesus existe, mesmo Ele sendo Deus, porque Ele foi feito pelo Pai. Agora Deus não existe, Deus é, porque Deus é sempre eterno. Então eu poderia usar essa expressão Deus existe, mas eu não vou usar. Eu vou dizer Deus é. Eu desafio quem quiser ser desafiado, que Deus é. E Deus é contigo. E Deus é conosco. O Espírito Santo, na boca do apóstolo Paulo, disse: na esperança fomos salvos. Por que a expressão? Por que essa frase aí, na esperança fomos salvos? Porque ninguém viu Deus. Não. Mas nasceu uma esperança no coração de todos nós. Isso nos salvou. Quantas coisas ruins Deus tirou de nós através dessa esperança. Não é verdade? Quem diria que esses homens aqui, que até um tempo atrás, muitos deles humilhavam pessoas sob efeito das drogas e cometiam vários crimes, agora estão dando glórias a Deus. Você sabe o que é isso? Salvos na esperança. Quem diria que eu e vocês, muitos de nós aqui, que no passado blasfemávamos, murmurávamos, rejeitávamos a palavra, e hoje não tem prazer maior para nós do que estar na presença de Deus. Salvos na esperança. Só que isso aí, porque na esperança fomos salvos, ao mesmo tempo que nos conforta, nos abençoa, nos preocupa, porque tem muita gente sem esperança. Quem não tem esperança, como pode ser salvo, não é verdade? Não pode. O crente é salvo na esperança. E olha o que diz: ora, a esperança que se vê não é esperança. As pessoas querem palpar, tocar. As pessoas querem
uma prova. Aliás, isso aí é antigo. Isso é antigo. As pessoas querem ver Deus. E eu particularmente não acredito que esses que exigem ou que querem ver Deus para acreditar é um sinal que, se visse Deus, eles acreditariam, porque quando Jesus, o Deus, o representante legítimo, a imagem, como diz lá em Colossenses, né, filho? A imagem do Deus invisível veio à terra, não só foi rejeitado, mas foi maltratado, foi preso e foi morto. Aqueles que dizem, se eu visse Deus eu acreditaria, é mentira, porque no passado não só viram, como tocaram, e tocaram para feri-lo, tocaram para matá-lo, tiraram a vida dele, mas ele é maior que a morte, ele ressuscitou, ele reviveu. Não vem dizer que se você visse acreditaria, não. Você é salvo na esperança. Se você quer ser salvo, então não perca a esperança, porque na esperança somos salvos. Na esperança somos salvos. Eu sou muito mais pela palavra de Deus. Deus me deu um ministério de milagres, de sinais. Quem já percebeu isso? Eu sou igualzinho a você, eu choro, eu sinto dores, eu sinto frustrações também, decepções, que nem vocês, do mesmo jeito, sou igualzinho. E você ouviu uma mulher falando, eu toquei no meu tumor com a foto do Valdemiro. Quem ouviu isso aí? E Deus curou. Foi o Valdemiro, eu nem sabia de nada. Sou igualzinho a você. Mas eu tenho comigo que nada é grande bastante para tirar essa esperança do meu coração. Nada. Não tem adversário. Você tem que ser assim. Você tem que viver assim. Quando Deus, Ele vê em você garantias de que nada vai te afastar da presença dEle, então você vai ter essa unção, essa liberdade, essa autoridade. Porque esse apóstolo que disse, na esperança fomos salvos, ele estava muito maltratado nessa época, nessa ocasião. Estava muito perseguido e maltratado e humilhado. Mas olha o que ele diz para nos abençoar, o que ele deixou para nos abençoar. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. A gente cresceu ouvindo falar nessa palavra esperança, né? Lá na roça minha mãe falava quando era menina, a esperança é a última que morre. Eu gostava tanto dessa palavra e gosto, que lá na roça me ensinaram que tem um grilozinho verdinho. Quem já viu um grilo? Um gafanhotozinho. Posava em mim, alguém via, vem devagar, a esperança está aqui comigo. Quem já viu esse inseto? Minha mãe falava, a esperança pousou em você, meu filho. Eu falava, não toca ela. Só que as pessoas perdem a esperança com muita facilidade. Que pena. Eu empenho a minha palavra, a minha vida, que se você não perder a esperança, você será contemplado. Você será contemplado.
O homem é salvo em que mesmo? Na esperança. Você não tem que, eu quero ver isso, eu quero te ver, Senhor. Não, para quê? Para quê? Ele está aí com você. Você é a prova viva de que Ele é. E você é salvo na esperança. Se você vê aí, já não é esperança. A esperança que se vê lá, né? Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que coisa, hein? Continua, filho. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, quem é que vê muito essa palavra na Bíblia, esse nome Espírito? Quando o E é maiúsculo, trata-se de quem? Do Espírito de Deus. Quando é minúsculo, pode ser o espírito do homem ou o espírito maligno. Aí diz assim, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimível? Inexprimível é aquilo que não se pode expressar, falar. Tem gente aqui que tem coisas lá dentro do peito que gostaria de falar para Deus e nunca conseguiu falar. É verdade ou não é? Então, isso é inexprimível. Tem coisa que a gente não consegue falar. E aí, o Espírito Santo, ele fala diretamente com Deus a nosso favor. Eu e você já pensamos determinadas coisas que depois aconteceram ao longo da vida. Com quem já ocorreu isso? Então, porque o Espírito Santo, ele conhece a nossa mente, conhece a mente de Deus, do Pai. Então ele intercede por nós. Ele intercede. Aliás, ele intercede não. A palavra é também. Interceder por alguém e também interceder, tem diferença? O também sugere o quê? Olha lá. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O que é assistir? Assistir é o quê? É cuidar e acompanhar. Você já foi assistente de alguém? Eu conheço, por exemplo, pessoas idosas de posse que tem 1, 2, 3 enfermeiras cuidando em vários turnos. Assistente. E o Espírito também. Você não entendeu até agora, né? O também, a palavra também sugere que tem outro intercedendo. Quem é o outro que intercede? Jesus Cristo, o Filho. Quando alguém erra, comete um delito, um crime, pela lei, quando alguém é preso por algum delito, os direitos são lidos, e uma das palavras são
Você tem direito a um advogado. Se não tiver um, o Estado indicará um advogado. Quem já ouviu isso? O que o advogado vai fazer? Vai interceder? É isso? Exatamente. Eu e você somos errantes na vida. Cometemos muitos erros. Deus quer tanto levar o projeto dele a cabo, do qual eu e você fazemos parte, que ele colocou o Filho dele, amado, e mais o Espírito Santo para interceder por nós. Quando a Bíblia diz também o Espírito semelhantemente, ou seja, da mesma forma que Jesus Cristo intercede, e por isso ele deu a vida por nós, o Espírito Santo também intercede por nós. O Filho e o Espírito Santo intercedendo junto ao Pai pelas nossas vidas, pela nossa salvação. Amém, igreja? Porque nós não sabemos orar. Você sabe orar, sabe? Não. Já teve gente, aliás, muitas pessoas chegaram para mim: apóstolo, me ensina a orar. Eu falei: eu vou ficar te devendo essa. Mas o senhor sabe orar? Eu falei: não sei, eu não sei orar. Eu também não gostaria de saber, não. Eu não sei orar e nem gostaria de saber. Porque a oração que eu faço é a que Deus me dá. Se algum dia eu aprender a orar, eu vou fazer a minha oração, e ela não será atendida. Vocês estão entendendo? Não tem coisa melhor para o crente do que não saber orar. Se alguém se apresentar a você e falar: eu sei orar, a minha oração, sai fora, não deixa ele orar por você, não. Porque a oração que Deus atende é aquela que Ele mesmo dá a quem ora. Esse também, o Espírito intercede por nós, é basicamente isso. Se você sabe orar, Deus não vai te ouvir. Mas se a oração sai lá da alma, é porque Deus está te dando a oração, ela está vindo de Deus e vai voltar para Deus. Então é impossível ela não ser atendida. Tem algumas pessoas que não vão gostar muito de ouvir isso, porque tem até curso nas igrejas de oração. E a pessoa falaram para mim isso aí: lá na sua igreja tem curso de oração? Eu falo: não tem professor. Onde só tem curso onde tem professor, né? Você pode ver que cada dia é uma oração diferente. É de acordo com as circunstâncias, com os sentimentos, com o pensamento. Não é verdade? Mas e essa oração? Pai nosso que está... Não, isso aí é modelo de oração. Isso aí, o que Jesus ensinou é que o início da oração é de agradecimento, de ações de graça, reconhecendo a grandeza de Deus. É isso. Porque o próprio Jesus falou: quando orardes, não useis de vãs o quê? Repetições. Olha lá. Quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios. O gentio levava a cartilha. A oração repetida não é oração, é reza. É reza. A oração repetitiva é reza. A oração tem que sair da alma, do coração. Não tem esse negócio de: fulano sabe orar, fulano tem uma oração forte. Isso é conversa fiada. Eu tenho uma história na igreja de Jesus, de muitos anos, um pouco mais de 2000 anos, na igreja do Senhor, de um velhinho
Um velhinho que fez uma oração, fez um pedido. E o Espírito Santo revelou ele. Ele pediu para Deus que antes de morrer ele queria ter o Salvador nos braços. Aí eu choro toda vez que eu vejo isso. Eu não sei se eu teria coragem de pedir essas coisas tão grandiosas assim, tão extraordinárias. Pode isso? Ele não era o pastor da igreja, não era o profeta da igreja, não era o chefe da sinagoga, não. É um velhinho que ficava lá no meio do povo. E ele falou assim para Deus que ele acreditava. Aí, o que tem a ver isso aí com a mensagem? Tudo a ver. Porque a esperança que aquele homem tinha, que era uma loucura, uma insanidade para o mundo. Eu, se eu fosse pastor daquela igreja, imagina esse senhorzinho, teu testemunho agora há pouco, de 91 anos, chegar para mim e falar: apóstolo, queria convidar o senhor para ele almoçar amanhã, porque Jesus vai estar lá fisicamente em casa. Fala, meu Deus, tadinha. Mas eu não duvido mais não. Porque um velhinho idoso chamado Simeão, ele não era o profeta da igreja, ele não era o apóstolo da igreja, é um senhorzinho que estava lá. Ele fez uma oração, ele falou: Senhor, eu queria ver o Salvador antes de eu morrer. Um projeto tão grande de salvação como o de Deus, eu queria que os bispos e pastores do Brasil e do mundo prestassem atenção nisso aqui. Você que de repente está até perdendo a esperança, uma pessoinha aparentemente insignificante, pequena na igreja, fez essa oração, esse pedido. Olha lá. O Espírito Santo confirmou para ele: você não vai ver a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Esse homem fez alguma revolução, algum batismo em massa na África? Não. Não fez nada disso, igreja. Mas Deus não frustra a esperança de ninguém. Deus não frustra a esperança. Não pode. Eu não ia pregar a palavra se fosse o Deus que frustrasse a esperança. Deus não frustra. Eu sou muito pequeno para falar de coisas tão grandes. Infelizmente. Eu gostaria tanto que você entendesse o que eu estou falando. O homem não significava nada na igreja, aparentemente. O Espírito Santo falou para ele numa daquelas orações dele: filhinho, você vai ver o Salvador, o Cristo do Senhor. Ele não deve ter comentado com o pastor, não, senão o pastor ia suspendê-lo ali do círculo de oração. Ele ficou quietinho na dele ali. Cristo nasceu, José e Maria levaram na igreja o Cristo para quê? Para ser o quê? Apresentado 8 dias, né, depois. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir
em paz o teu servo. Pode me levar agora. Estava bem velhinho, já ia falar, agora você pode me levar, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Deus não frustra a esperança, igreja. Deus não é Valdemiro. Valdemiro não é nada, eu não sou nada, igreja. Eu não sou nada. Mas eu digo a você, não deixa de ter esperança, porque ela não será frustrada. Não será. Ah, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém, apóstolo. Eu não sou ninguém. Você está enganado. Alguém não é aquele que sobe no púlpito, no altar, para pregar ou para profetizar, não. Alguém para Deus é aquele que nunca perde a esperança. Esse é alguém. Esse é alguém. O que não perde a esperança em Deus. Tem hora que ela quer ir embora a esperança, né? Quer deixar a gente. Tem hora que ela quer ir. Sabe por quê? Porque ela não vê motivos para esperar. Você acha que um velhinho fica orando lá no meio do povo, na igreja, que fala, o Espírito Santo falou que eu só vou morrer depois que eu pegar Jesus nos braços. Você acha que ele vai convencer alguém? Ele deve ter falado, né? Ele não era doido, não. Eu não falaria, não. O bispo da igreja, o pastor, ia falar, pai, esse velhinho está meio fanático. Hein? Daí a pouco chega um casal na igreja com um bebê. Nós trouxemos o nosso filho para ser apresentado. Aí deve ter entregado para trocar as fraldas. Deve ter entregue o velhinho para trocar as fraldas. Segura aqui para mim. Aí ele pegou e levantou e falou, agora você pode me levar, pai, agora eu vi a tua salvação. O Espírito Santo falou para ele, é ele é o que você esperava, ele é o Salvador dos homens. Falou, agora posso ir embora. É isso que eu queria, não morrer antes de ver a tua salvação. E lembra, a esperança que se vê não é esperança. Você tem que esperar o que você não vê. E se não vê possibilidade, é aí que você tem que esperar mesmo. Mamãe. Deus gosta muito das mamães. Deus está falando muito conosco. Tinha mamãe aqui que estava até perdendo a esperança. A esperança estava indo já. Já está voltando, mamãe. A esperança já está voltando. Não, eu não vou mais não, hein? Hein? Sabe por quê? Porque Deus não frustra a esperança. Nunca. 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 Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver, mas eu já vivi suficientemente para dizer para você que Deus não frustra a esperança. Então, o velhinho estava lá na igreja, ó. Estava lá. Aí chega um casal e ficou olhando. Aí a mãe do menino, a Maria, ô vovô, segura meu bebê aqui um pouquinho, por favor. Aí o Simeão tomou nos braços o menino
louvou a Deus dizendo: agora o Senhor pode me despedir da terra, agora o Senhor pode me levar, porque eu já vi o Salvador. Eita Deus, como é maravilhoso, como é maravilhoso, como é grande. Continua lá, filho, por favor, em Romanos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós, porque é de Deus que Ele tira para nós os benefícios, mas é segundo a vontade. O próprio Deus nomeou, aquela história do advogado, do Estado nomear, o que não funciona muito bem, né, nos casos do Estado, mas nesse caso aí funciona. Deus nomeou o Espírito e o Filho, ou o Filho e o Espírito, para intercederem por nós. Aí funciona. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou projeto. Amém? Você não acha exagerada essa palavra? Todas as coisas cooperam. Tem coisa que parece que é o fim da gente, não é verdade? É, careca, Deus está te abençoando hoje. Deus está te abençoando. Então, não parece exagerado? Não parece ficção? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Tem coisa que parece que é o fim da gente, não é verdade? Eu contava uma história para vocês. Você lembra do rei lá? Quem lembra? Quem já ouviu essa história do homem que perdeu o dedo? Quem nunca ouviu? Nunca ouviu? O crente lá na África, bem antiga, apareceu um crente meio doido trabalhando para o rei, e ele evangelizava o rei. E o rei não aceitava, não. Se bem que o rei gostava quando ele fazia as orações lá, que as coisas aconteciam, né? E ele falava para o rei assim: rei, aprende uma coisa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sempre andava com o rei nas caçadas, pelas selvas. Um dia o rei chamou ele e falou: prepara a caçada, as cordas, as armas, as flechas, os arcos. E o rei foi na lida com ele, preparando ali, ele decepou um dedo do rei. O rei ficou revoltado. O rei ficou aleijado, né? Ficou deficiente. E o rei então mandou matá-lo. Você cometeu um crime grave. Você vai morrer. O que você me diz? Ele falou: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Falou para o rei. O rei falou: você está maluco? Você vai morrer e está dizendo isso? Ele falou: coopera, rei, tudo coopera. Se o Senhor me matar, isso coopera para o meu bem, porque eu amo a Deus. O rei falou: eu tenho que provar para esse cara que ele está errado. Então você não vai morrer, não. Você vai ficar na prisão para o resto da sua vida. Você me diz o quê? Rei,
tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. O rei não está aguentando mais isso. E o rei jogou ele na prisão, ó. Sem um dedo, depois que sarou, o rei foi para a caçada com os outros servos. Alguns nativos dominaram, lá na selva, dominaram o rei. Homens canibais que comem carne de homens estranhos dominaram o rei e os seus servos. Começou a comer, assou um, comeu, assou outro, amarrou o rei, botou em cima da tábua assim e falou: vamos, aquece o fogo, vamos assar esse aqui. Aí o chefe olhou e falou: tem defeito. Defeito? Falta um dedo, esse aí eu não como. Soltaram o rei, ó. O rei começou a pensar, começou a matutar, como diz lá em Cisneiro, na minha terra. Os intelectuais pensam, os da roça que nem eu, se matutam, entendeu? Aí o rei falou: peraí, esse homem cortou o meu dedo há uns anos atrás e salvou a minha vida. Os canibais soltaram o rei: solta ele. O rei correu, falou: tem que tirar esse homem da cadeia. Aí ele falou: você estava certo. Você estava certo. Você não vai ficar preso mais, porque você me ensinou e eu aprendi que tudo coopera. O dedo que você cortou da minha mão salvou a minha vida, o rei falou. Peraí. Ele falou: rei, eu é que agradeço. Ele falou: você está doido? Você ficou tantos anos preso aqui. Ele falou: o senhor me deixou fora de quantas caçadas? O rei: eu nunca te deixava fora. Ele falou: dá uma olhada para mim. Qual é o defeito físico que eu tenho? Nenhum. Se eu tivesse com o senhor, eu teria sido comido. Se o senhor me perdoa naquele dia e não me prende, eu teria sido comido. O senhor salvou a minha vida, rei. O rei falou: não, você que me salvou, cortando meu dedo. Ele falou: não, o senhor me salvou. Se o senhor me perdoa naquele dia, o senhor ia me levar e os canibais iam me comer, porque o rei contou a história para ele. Moral da história: não murmure, não reclame, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor.